Olá, bem-vindo ao canal Flávio N. Pereira. Hoje vamos apresentar uma aula de termodinâmica a respeito da primeira lei da termodinâmica, aquela que diz que toda energia é conservada, a lei da conservação da energia. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Para estudar um pouquinho termodinâmica, vamos recordar um pouquinho de física lá no ensino médio. Eu tenho duas equações para falar a respeito de energia. Primeiro, energia potencial é aquela energia ligada à altura. Então, energia mgh é energia potencial. Então, se eu estou numa altura pequena, eu tenho pouca energia potencial. Se eu estou numa altura bem elevada, eu tenho bastante energia potencial. É função da altura que eu estou presente. E a energia cinética é em função da velocidade que eu tenho. Se eu estou subindo uma rampa, eu tenho cinética mais potencial. Se eu estou lá em cima e eu paro lá em cima no topo, eu não tenho mais a cinética, eu só tenho o potencial. Se eu despenco de novo aqui descendo essa rampa, eu vou adquirir novamente cinética e vai diminuindo a minha potencial até a hora que eu chego aqui embaixo e eu tenho somente energia cinética, não tenho mais potencial. A gente falava lá em física no ensino médio que o total de energia, que era dita energia mecânica, em um ponto é igual à energia total no outro ponto. Então, energia total no ponto A é igual à energia total no ponto B. Mas a no ponto A qualquer é cinética mais potencial e a no ponto B qualquer é cinética mais potencial também. A fórmula da energia cinética é o meio de mv quadrado e da potencial é mgh, ou seja, é função da velocidade, a energia cinética, e da altura, a energia potencial. Então, num ponto A qualquer, por exemplo, aqui em cima, eu tenho um meio de mv ao quadrado mais mgh no ponto A. É igual, se eu quiser saber aqui embaixo, nesse ponto aqui, qual que é o valor, é o meio de mv nesse ponto mais mgh nesse ponto B qualquer. Então, sempre eu vou comparar dois pontos. Em termodinâmica, a gente vai sempre comparar dois estados, duas situações. Muito bem? Bom, só para a gente lembrar, apresentar números para guardar, se eu tenho aqui um skatista, ele está no ponto A, 5 metros de altura. Qual a velocidade no ponto B se ele descer a rampa de skate? Bom, no ponto A ele está em repouso, então a velocidade lá é zero. Ele vai iniciar o movimento de queda, qual é essa velocidade? Bom, a energia total no ponto A é cinética mais potencial. A energia total no ponto B, cinética mais potencial. A cinética lá no ponto A, a velocidade é zero, então é um meio de mv zero ao quadrado. Mais mgh, onde o h é 5, g é 10, a aceleração da gravidade. Isso aqui é a energia lá em cima no ponto A, total. E no ponto B? No ponto B, eu tenho a energia de cinética, o meio de m da velocidade no ponto B ao quadrado, mais mgh. Só que aqui no ponto B, a altura é zero. Então, esse termo cancela. Então, fica 50 é igual a 1 meio de VB ao quadrado, ou seja, VB é igual a 10 metros por segundo. Então, eu consigo em dois pontos, fazer balanços com energia. Lá no ensino médio era dito que essa energia total aqui chamava energia mecânica. Né? Bom, agora a gente chega em termodinâmica, vamos ver, é uma disciplina que estuda a relação de calor e outras formas de energia. Como assim calor? Porque calor, na verdade, é uma energia em trânsito. Então eu estou aqui, olha esse experimento aqui. Esse experimento eu tenho calor sendo gerado aqui numa fogueira, aquece uma bacia de água, esse vira vapor e ele consegue movimentar aqui uma esfera de aço aqui. Esse vapor consegue movimentar a esfera fica virando. Essa máquina térmica, ela é chamada máquina térmica de Heron. Foi a primeira máquina térmica que o homem desenvolveu no século I. Então, olha, né, no século I o homem já conseguia ter essa movimentação de pensamento. Eulípila é o nome dela. Então, baseado nesse estudo aqui, de calor consegue produzir trabalho, ou seja, calor, eu estou fornecendo calor, energia em trânsito é calor, não está em algum lugar, está sendo fornecido ou está sendo retirado, está em trânsito, eu consigo gerar trabalho, está movimentando algo aqui. Então, o calor é uma forma de energia e pode ser utilizado para produzir trabalho. Essa aqui é a base de todo estudo que a gente vai fazer. Né? Calor é uma forma de energia e pode ser utilizado para produzir trabalho. Né? E mais precisamente, calor é a interação entre o calor e as suas outras formas de energia. É o que nós vamos estudar em termodinâmica. Essa interação aqui, a relação entre calor e essas outras formas.
Muito bem, qual seria uma fórmula para acrescentar tudo isso? Bom, a energia ela pode ser armazenada, transformada e transferida entre os sistemas que eu estou estudando. Por exemplo, entre uma máquina e o sistema externo, um meio ambiente, por exemplo, ou duas máquinas, seja o sistema que eu estiver estudando. E ela pode ser relacionada, conservada, né, através dessa expressão aqui, ó. Calor transferido, aquele calor que é transferido ou retirado, é igual a variação da energia cinética potencial, e tem mais uma outra energia que é interna, mais o trabalho. Então a relação entre calor e trabalho envolve outras formas de energia também. Essa é a equação geral da primeira lei da termodinâmica. Calor fornecido ou retirado, calor trocado, é igual a variação da energia interna, variação da energia cinética, variação da energia potencial, mais trabalho. Essa variação de energia interna aqui é a variação da vibração molecular. Então, se eu tiver uma certa temperatura, ela tem uma vibração. Se eu tiver outra temperatura, ela vai ter outra vibração. É função da temperatura. Se eu tiver um processo isotérmico, o ΔU é zero. E trabalho. Trabalho, eu tenho duas formas de trabalho. A gente vai ver mais para frente agora. É o trabalho de eixo e trabalho de fronteira. Então, Q igual ΔU mais delta energia cinética, delta potencial, mais trabalho. É a equação geral da primeira lei da termodinâmica. Reparem que aqui é delta, final menos inicial, a cinética é delta, final menos inicial, a interna é delta, final menos inicial. Mas e o calor e o trabalho? Não tem valor de delta, não é final menos inicial. Então, como é que funciona? Tem uma regra de sinais aqui. Regra de sinais. Então, a gente adota que se o trabalho estiver chegando ao meu sistema, o equipamento que eu estiver estudando, o sistema que eu estiver estudando, se estiver chegando, ele vai adotar um sinal negativo. Por exemplo, tem um motor que está movimentando um eixo de um tanque, por exemplo. Então, está vindo trabalho de fora para dentro do tanque, para dentro do meu sistema. Então, se for 100 o valor, então vai ser menos 100 que eu vou botar aqui na fórmula, na equação. E calor? E calor que está saindo do sistema, calor liberado, se, por exemplo, meu sistema está liberando para o meio ambiente 100 também, não vamos botar unidade. Então, também aqui na equação vai ser menos 100, tá bom? Outro item importante da gente ver, que nós vamos precisar para calcular a energia interna, são as tabelas termodinâmicas. Então, se eu tiver, por exemplo, um processo que eu tiver com 500 kPa, primeiro, qual é a temperatura de saturação? Eu venho na tabela, 500 kPa, está aqui, ó, 500. Aqui do lado eu tenho a temperatura de saturação. Eu vou estar obrigatoriamente a 151,86 graus Celsius. O que é isso? Ou seja, eu estou com 500 aqui, e esse ponto aqui, onde eu tenho a reta dentro do meu diagrama termodinâmico, aqui é o diagrama termodinâmico, esse diagrama, o que significa? Que se eu tiver nessa região aqui, eu tenho somente líquido. Se eu tiver aqui dentro do diagrama, eu tenho líquido mais vapor presente. E se eu tiver aqui à direita do diagrama, eu tenho vapor superaquecido. E aqui é a reta de temperatura constante. Ou seja, se eu tiver com esse ponto 500, esse aqui, onde vai ter essa reta aqui dentro, vai ser 151,86 se eu tiver 500 de pressão de saturação. Ou seja, pressão de 500, essa linha aqui de temperatura aqui vai ser 151,86. Se eu tiver com 150, eu vou lá aqui e vejo, 150 eu vou ter 111,37. Então, 150 eu viria aqui 111,37. 111,37 seria essa linha de temperatura. A temperatura está aqui, nessas linhas do diagrama termodinâmico. Lembrando, essa região tem somente líquido, essa região tem o líquido e vapor, e nessa região vapor superaquecido. Só para a gente observar, se eu tiver líquido, não importa qual é a pressão que eu vou estar, vocês vão ver que o líquido sempre se comporta de maneira paralela ao eixo da pressão. Então, o que acontece? Qualquer leitura que eu for fazer aqui, de energia interna, de volume específico, de entalpia ou de entropia, qualquer que seja das 4 grandezas termodinâmicas, eu vou ler aqui sempre o valor de líquido, não importa a pressão. Então, toda vez que eu tiver um líquido, por exemplo, qual é o volume específico desse líquido? Eu vou pegar na temperatura, só é função da temperatura. Se eu tiver 20 graus, eu pego a 20 graus, não importa a pressão. Eu estou nessa fase aqui que não importa a pressão, somente a temperatura. Para os outros, não.
para cá, para líquido mais vapor e para vapor superaquecido, eu tenho que ter a pressão e a temperatura. Para líquido, não, somente a temperatura. Bom, o trabalho ele pode ser feito de duas formas, trabalho de eixo e trabalho de fronteira. Então, o calor trocado igual variação de energia interna, cinética potencial, mais trabalho de eixo e trabalho de fronteira. Eu vou desprezar aqui, só para a gente fazer os cálculos, a variação de energia interna e a variação de energia potencial. Então, o calor trocado fica só em função da energia interna, trabalho de eixo e trabalho de fronteira. Aí você pergunta, mas o que é trabalho de eixo? O trabalho de eixo é aquele que vem, por exemplo, movimentando um eixo. Você tem um motor que você movimenta esse eixo, ou então alguma coisa que você vai rodar e movimentar um eixo. Você pode receber esse trabalho de eixo ou fornecer um trabalho de eixo. E o de fronteira? O de fronteira não, por exemplo, um pistão. Eu estou expandindo o meu volume. Toda vez que eu tiver uma variação de volume, eu tenho um trabalho de fronteira, que é aqui dentro da equação da primeira lei. Muito bem, exemplo. Eu tenho 5 kg de vapor contido no interior desse conjunto aqui, cilindro pistão. O vapor está no estado 1, 500 kPa e 240 Celsius. E vai no estado 2 de 150 e 200. Durante esse processo, 80 kJ de calor é transferido para o vapor, ou seja, 80 está saindo de fora e está vindo para dentro. Olha, lembrando da regra dos sinais. Se está vindo de fora para dentro do meu sistema, o sinal vai ser positivo, porque se sai do sistema e vai para fora é negativo. Muito bem. Uma hélice é colocada no interior do conjunto e o eixo para homogeneizar o vapor e transfere 18,5 kJ para aqui dentro. Então está chegando o trabalho. Toda vez que chega trabalho de fora para dentro, então sinal negativo. Então a pergunta é qual é o trabalho? Eu vou movimentar isso aqui, ele vou aquecer e esse pistão vai se movimentar. A pergunta é qual é esse trabalho na movimentação desse pistão. Ou seja, a hora que movimenta o pistão está alterando a fronteira. A fronteira do sistema está sendo alterada. Está na equação da primeira lei, lá, trabalho de fronteira. Só que aqui eu vou considerar os itens todos da equação da primeira lei. Vamos ver, estado 1 eu tenho 5 bar, estado 1 5 bar, ou seja, 500 kPa. Eu vou na tabela, vejo 151,8, já vimos agora há pouco. Se eu estou a 240, então ele toma uma temperatura superior à temperatura de saturação, então ele é superaquecido. Eu vou ter que pegar os dados que eu precisar, se eu precisar de entalpia, se eu precisar de energia interna, qualquer que seja o dado que eu precisar de propriedades termodinâmicas, eu vou pegar na superaquecido. Por quê? Ele está numa temperatura 240 superior à de saturação, que é 151,8. Ou seja, no estado 2 agora eu tenho 150 kPa e 200 Celsius. Como a temperatura de saturação 111,37, faltou um aqui, 111,37, a gente acabou de ver, e nós estamos a 200 Celsius, também é superaquecido também. Então, no cálculo todinho, eu tenho ΔU, delta cinético, delta potencial, trabalho de eixo, trabalho de fronteira. A pergunta é qual é o trabalho do pistão? Trabalho no pistão aqui vai ser esse de fronteira aqui, né? O trabalho no pistão vai movimentar a fronteira. Lembrando, eu estou no superaquecido e vou para o superaquecido, ou seja, eu estou aqui no ponto 1, superaquecido, à direita do diagrama termodinâmico, vou na tabela de superaquecido e vou para o ponto 2, também à direita. Eu estava com 5 ou 500 kPa, vou para 150 kPa. Estou no ponto 1, vou para o ponto 2. Vou estar trabalhando aqui externamente, fora do meu diagrama termodinâmico, na região de vapor superaquecido. É aqui que eu vou estar trabalhando, pegando os dados, então, na tabela de superaquecido. Bom, voltando, a pergunta é qual é esse trabalho de fronteira aqui. Eu tenho um trabalho de eixo, tenho o que? Eu tenho que calcular esse ΔU, aqui eu vou desprezar a cinética e a potencial. Muito bem. Eu tenho aqui agora o Q de 80, ó, lembra? Está chegando de fora para dentro, senão positivo, então é mais 80, igual ΔU, cinética e potencial eu desprezo, trabalho de eixo, está chegando de fora, sinal negativo, então menos 18,5, está chegando aqui ó, de fora do motor para dentro da hélice, então 18,5 é o trabalho de eixo, o trabalho que estou movimentando, cinético desprezei, potencial desprezei, do eixo 18,5. E o de fronteira? De fronteira é a pergunta do problema. Para resolver esse trabalho de fronteira, ou seja, qual é o trabalho do pistão, eu tenho que achar o ΔU.
E para achar o ΔU, tenho que recorrer às tabelas termodinâmicas. Então, eu vou lá no 5 bar, 500 kPa, vou lá no superaquecido e pego o valor. E o estado 2 eu também vou lá no 150, 200 e pego o valor também. Eu pego o 1, energia interna no ponto 1, energia interna no ponto 2. Faço o ΔU, vai dar um valor, né? Kilojoule por quilograma. Eu multiplico por 5 quilos, que é a massa total que está aqui dentro. Ó. Então, ΔU fica o 2 menos o 1 vezes a massa, porque a hora que eu pego na tabela, isso aqui é por quilo, então é quilojoule por quilo, então eu multiplico pela massa, que no caso é 5 quilos, para cancelar a massa, ficar só quilojoules, que é a unidade de energia. No caso, ΔU desse caso aqui, menos 256 quilojoules, que é o 2 menos o 1 vezes os 5 quilos. Vai dar 256, o ΔU. Eu vou colocar esse ΔU nesse valor para achar o trabalho de fronteira. Muito bem, o nosso 256 entra aqui, o trabalho de pistão 354,5 deu positivo. O que significa positivo? Que vai sair do sistema, ele vai abrir, vai aumentar o volume. É um trabalho exercido para fora, vai aumentar o volume. Né? Isso é o significado do sinal positivo. Muito bem, outro probleminha aqui, eu tenho um tanque que tem um fluido agitado por uma hélice. E o trabalho aplicado à hélice é 1,280 kcal. Eu trabalho na hélice. Então tem algum motor virando essa hélice com 1,280 kcal. O calor transferido do tanque para o meio é 378. Está saindo kcal também. É uma unidade de energia. Determinar a variação de energia interna, o ΔU do sistema, só que em kJ. Bom, muito bem, vamos seguir o que está sendo pedido. Eu tenho aqui, então, da energia, eu vou desprezar a cinética potencial, fica Q igual ΔU, mais trabalho de eixo, trabalho de fronteira. Né? Eu não tenho pistão aqui, então esse trabalho de fronteira aqui também eu vou zero, não está aumentando e diminuindo o volume. Então eu só fica Q igual ΔU mais trabalho de eixo, menos 378 é o calor, porque está saindo do sistema, o calor está saindo, ele está perdendo por meio ambiente 378, então é negativo, negativo. ΔU mais trabalho de eixo. Trabalho de eixo está chegando no meu sistema, então sinal negativo também, ó, menos 1,280. Hora que eu faço a conta, ΔU 902, positivo, ΔU. Só que é quilocal, e a pergunta foi quilojoule. Eu transformo, então para transformar quilocal para quilojoule, tem a igualdade. 1 quilocal é igual a 4,184 quilojoules. Hora que eu faço essa conta, eu multiplico 902 por 4,184, vai dar 3.774 quilojoules. Né? Cancelo o quilocal com quilocal, vai dar 3.774 quilojoules e resolveu o problema. Né? Sempre aplicando a primeira lei, tomando cuidado com os sinais. Esse outro exemplo, eu tenho um tanque contendo água, está a 28,96 Celsius, e a pressão é 760 milímetros de mercúrio, ou seja, está tudo pressão ambiente. A água do tanque é aquecida numa resistência elétrica, então não tenho eixo virando, né? Então, como é que funciona? Eu tenho Q igual ΔU mais trabalho de eixo, que é um tanque, não tem pistão, e não tem eixo também, então também vai ser zero, que é igual ao ΔU. Então é só determinar qual que é a variação de ΔU. Eu tenho de 28 para 45, pronto, resolvi o problema. Né? Q igual ao ΔU. Qual é o calor que a resistência elétrica forneceu aqui? Q igual ao ΔU. Não tem trabalho de eixo, não tem trabalho de fronteira, então fica simples, é só consultar na tabela 28,90 é líquido, só vejo a temperatura, não importa a pressão, se é nível do mar, se é com 5, 10, não importa a pressão, 5 bar, 10 bar é água líquida, se é líquido, só vejo a temperatura. 28,96, o Mi é 121,44 do líquido, 45,81, o Mi do líquido, 191,74. Aí é só multiplicar pela massa. Então, eu tenho um valor de 400 quilos, já que é 400 litros, a densidade da água é 1, dá 400 quilos. Então, 191,79 menos 121,44, a hora que eu faço a conta, 28.140 quilojoules. Ah, mas a pergunta foi quilocal, agora é o contrário. Eu vou multiplicar por 1 quilocal igual a 4,184, vai dar 6.725 quilocal, que é a resposta do problema. Muito bem. Agora, existe uma outra forma da gente também escrever essa primeira lei. Lembrando, primeira lei, Q igual ΔU mais trabalho, onde
onde esse trabalho é o trabalho de eixo mais trabalho de fronteira. Então, Q igual a U2 menos U1 mais trabalho de eixo e trabalho de fronteira. Se eu pegar o trabalho de fronteira, aquele pistão, vamos sempre ter o pistão na mente. O pistão, o que é o trabalho de fronteira? Para manter a pressão constante. Trabalho a pressão constante, P, V2 menos V1, trabalho a pressão constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, juntar esse PV2, o P vai multiplicar o V2, fica PV2, e multiplicar o PV1 também, propriedade distributiva, PV1. Eu vou juntar aqui perto desse U2 menos o 1, então fica U2 menos o 1 mais PV2 menos PV1, mais trabalho de eixo. Muito bem, eu posso juntar tudo que é 2, ó, o U2 aqui com o PV2 daqui. Vai ficar U2 mais PV2 menos o 1 mais PV1. Tá o menos aqui, né? Esse menos sai e vem para fora do parênteses. Mais PV1, mais trabalho de eixo. Só que U mais PV, olha aqui em cima, o bonequinho falando, U mais PV é igual a entalpia, a definição de entalpia, aquela energia que pode ser trocada, é igual a energia interna mais PV. Essa aqui é a regra, o H é igual a U mais PV. Então eu posso chamar aqui U2 mais PV2 de H2. E eu posso chamar aqui o 1 mais PV1 de H1, mais trabalho de eixo. Ou seja, Q igual a H2 menos H1 mais trabalho de eixo. E a primeira lei eu posso escrever como Q igual a ΔH mais trabalho de eixo. Eu posso escrever a primeira lei lá em cima, Q igual a ΔU mais trabalho, onde esse trabalho é o de eixo mais de fronteira. Ou eu posso falar que Q igual a ΔH mais trabalho de eixo. Perfeito? Eu tenho essas duas grandezas para me representar. Bom, se eu tiver um volume constante, então eu não vou ter a pressão constante. Se começar a fornecer calor, vou começar a aumentar a pressão aqui dentro, né? Então, como é que eu faço Q igual a ΔU mais trabalho? Essa é a primeira lei mesmo. Então, Q igual a M, o 2 menos o 1 mais trabalho. Então, aqui é a equação que eu uso quando eu tenho volume constante. Aí, quando eu tenho a pressão constante, eu estou fornecendo um calor aqui, está movimentando o pistão aqui para manter a pressão constante. Então, nesse caso, eu posso juntar aquela definição, fica Q igual a variação de entalpia, mais trabalho de eixo. Não tenho mais trabalho de fronteira aqui, porque eu juntei aqui com o U para dar o H, né? Já que H é igual a U mais PV. Então, quando eu tiver pressão constante, eu posso fazer cálculos com essa equação 2, equação de entalpia. Eu também pego na tabela entalpia. Ou, se eu tiver volume constante, eu vou lá e faço com a primeira equação, com a equação 1, que é igual a U2 menos 1 mais trabalho. Só que esse trabalho é o trabalho de eixo mais o de fronteira. Muito bem, eu tenho aqui, ó, vamos usar a entalpia. Eu tenho um cilindro com êmbolo móvel. Opa, tem um êmbolo móvel. Então, está variando o volume, mantendo a pressão constante. Então, contendo vapor d'água 0,4 megapascal. Esse M é de mega. Mega são 1000 quilopascal. Então, aqui seria 400 quilopascal. Vou transferir calor. Calor está sendo transferido até que a temperatura alcance 300 Celsius. Enquanto a pressão permanece constante. Ou seja, eu tenho 0,5 quilos aqui dentro de líquido mais vapor, então ele está saturado e é úmido, né? Tem os dois aqui presentes. Vapor úmido, ele falou que era vapor úmido, vapor saturado úmido. Então eu tenho uma pressão no início de 0,4 megapascal e o volume aqui que está ocupando é 0,1 metro cúbico. Bom, então no início dá para a gente saber aqui como é que está esse comportamento, o volume específico, é o volume pela massa. O volume 0,1 metro cúbico, a massa 0,5 quilos, então metro cúbico por quilo é 0,2 o volume específico. O que é volume específico quando eu tenho um título? V igual a VL mais título VV menos VL, ou seja, V igual a VL mais título VV e VL, onde eu pego esses dados tudo da tabela. Eu vou lá na tabela, que eu tenho inicialmente a 0,4 megapascal, ou seja, 400 quilopascal. A 400 quilopascal eu pego qual que é o VL, 0,001084, mais título que multiplica a diferença VV menos VL, eu tenho da tabela. Então, o título 0,4311, ou seja, o título aqui dentro, ou seja, massa de vapor sobre massa total, é 0,4311. Esse título eu posso aplicar tanto para volume específico quanto para entalpia.
Então eu vou chegar agora na entalpia, eu tenho já qual que é o volume específico aqui no início. E na entalpia? HA, então no início do ponto 1, né? No início é o 1. HL mais título, que é 0,4311, HV menos HL. Vou na mesma tabela, a 400 kPa, e pego então as propriedades HL e HV. O H1, então, 1524. Bom, para eu saber qual que é o calor, né? Qual é o calor, eu tenho que ter o H1 e o H2, né, que vai ser a diferença em entalpia. ΔH seria H2 menos H1. H1 já achei. Eu tenho que achar agora no final. Né? Eu vou transmitir calor até 300 Celsius. Vai até 300 isso daqui. Então, vou ver a 300 o que vai acontecer. Né? Então, como está aumentando aqui o pistão, para manter a pressão constante, eu vou estar com pressão de 400 e a temperatura de 300 nesse caso. E eu vou descobrir que como a 400 a temperatura de saturação é 143, a gente acabou de ver lá no começo, então se eu tiver 300 ele vai estar superaquecido. Eu vou na tabela de superaquecido, pressão de 400 e temperatura de 300, o H, então, 2 final, quando atingir temperatura de 300, vai ser 3066. Aí fica Q igual ΔH, H2 menos H1, vezes a massa, que é meio quilo, vai dar 771 kJ, essa conta aqui. Então, eu posso usar tanto a equação 1, quando eu tenho volume constante, quanto a equação 2, quando eu tenho um pistão, ou seja, pressão constante. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, né, e ativar o sininho, tá bom? Até mais então, pessoal.